Graças, paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez para a nossa leitura comunitária, nossa leitura do Evangelho de Marcos. Hoje, encerrando o capítulo 14 dessa leitura do Evangelho, a maioria das Bíblias vai trazer aí o título de Pedro nega Jesus, ou algo semelhante, parecido. Então nós vamos ver como é que foi esse episódio, essa cena aí, nessa via dolorosa de Jesus, nesses últimos dias de Jesus ali pisando em Jerusalém. Certo, Fernandinho? Boa noite, meu amigo. Olha, rapaz, Dalton, eu achei que ele ia emendar aqui já, então vamos ler já o capítulo, o versículo, e eis que te digo, ia dar nem boa noite, meu, você viu? Depende, é o horário, né, meu? A gente vai acelerando o passo. Rapaz, está inspirado, viu? Meu mestre, Wala. Boa noite, Wagner, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É um prazer estar com vocês aqui, todos vocês, e eu espero que possamos ter uma leitura, mais uma vez, agradável da palavra de Deus, né? É isso. Estou bem econômico, viu? Nossa, falou de mim, olha aí, ó, foi igual uma flecha, rapidinho. Estou bem econômico, né? Muito bem, mas vamos lá, vamos orar então para a gente começar a nossa conversa, nosso diálogo aqui. Vamos orar. Deus, nós oramos nessa hora, em nome de Jesus, agradecidos a Ti por Teu cuidado, agradecidos a Ti pelo privilégio de mais uma vez podermos ler a Tua palavra. Pedimos o sopro do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito sobre nós. Conduza-nos mais uma vez, Senhor, nessa leitura. Que sejamos edificados por ela e que nossos irmãos e irmãs também, de igual modo, sejam todos edificados por Tua boa palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, amém, amém. Amém. Vamos lá, antes da leitura, né, Fê? Nós juntos gravamos então o episódio anterior de Jesus diante do Sinédrio. Sinédrio justo. É só colocar o prefixo in na frente de justo. Injusto. Sinédrio injusto, né? Esse julgamento tendencioso, um julgamento que desde o início já tinha uma intenção que era matar Jesus, né? Uhum. E eles então levam a cabo esse plano e dão os primeiros passos. A gente viu a cena de Pedro seguindo Jesus de longe, nessa condução de Jesus à casa do sumo sacerdote. Tem algumas coisas que nós desenvolvemos, né, para você se inteirar disso que nós desenvolvemos. Volta uma casinha, Sim. assiste o episódio anterior lá, que vai ter algum conteúdo lá para a sua edificação, para a nossa edificação. A gente viu que esses religiosos tentaram levantar em meio ao povo testemunhos que condenassem Jesus, mas o evangelista Marcos aqui traz a informação que todos os testemunhos, os falsos testemunhos, não havia coerência. Então, chegou ao ponto do sumo sacerdote perder ali a paciência e começar a instigar Jesus a que falasse, né? E aí a primeira pergunta dele para Jesus é o seguinte: você não está vendo que está todo mundo falando um monte de groselha de você e você não vai se defender? Por que te calas? E Jesus em silêncio. E esse silêncio foi incomodando esse sumo sacerdote, né? E aí, por fim, ele vai no cerne da questão. A gente precisa pegá-lo de algum jeito, então vamos ao cerne. Você é o Cristo, Filho do Deus bendito? E aí Jesus, então, sabendo, né, o Fernando fala isso na gravação, Jesus consciente traz essa resposta: eu sou. Ego eimi. Eu sou o Messias, eu fui o Messias e eu serei o Messias. Isso é, então, a resposta que os religiosos ansiavam em ouvir de Jesus.
o sumo sacerdote faz um teatro, rasga suas vestes, indignado com a blasfêmia, né? Joga isso para a multidão ali. Quanta indignação. O sinédrio exatamente. Bom de teatro eles eram, pra caramba. Quanta indignação. Muito bom, muito bom. E eles então chegam ao veredito de que Jesus era um blasfemador. Isso é uma blasfêmia. Isso é imperdoável, né? Então o sumo sacerdote se dirige ali aos membros do sinédrio e fala: o que vocês acham? Então, unanimemente, o evangelista traz a informação de que todos julgaram Jesus digno de morte, né? E aí começa a zombaria, começa a humilhação, começa a violência, o ódio contra Jesus. E foi aí que a gente encerrou a nossa leitura, a nossa reflexão na semana passada, e chegamos então no versículo 66, que é o desfecho do capítulo 14. E aí eu convido você a ler comigo esse texto, versículo 66 em diante. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. E aí, Fernando? Vamos falar aí desse episódio, dessa cena triste na biografia de Pedro. Eu quero começar da mesma forma que já fizemos recentemente aqui na igreja, falando sobre esse texto, a respeito das religiões ou das religiosidades, né? Não sei se você se recorda, Wagner, eu disse que a religião ela é uma experiência que ela tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Falamos sobre isso, né? Pena que as coisas ruins são as que aparecem mais, as que ficam mais evidentes. E de certa forma, quando a religião ela não cumpre seu propósito, ela só desperta em nós indignação, porque ela acaba cometendo erros gravíssimos contra a sociedade e se sustentando, se fortalecendo a cada dia que passa, às custas das dores das pessoas. A gente tem aqui no texto um enredo que apresenta uma religião forte e poderosa que deixou de ser luz para o seu tempo e, como a gente já falou, se tornou vazia e transformou da casa de Deus um lugar de comércio, de salteadores, de hipocrisia. Porém, os poderosos não desistiram da sua ganância e sustentavam isso através do que eles possuíam. Porque nós estamos aqui num episódio em que nós temos um poderoso, que é o sumo sacerdote,
numa casa com toda a sua pompa, e que o texto, de maneira sutil, vai dizer e mostrar para nós a dimensão do poder deste homem chamado sacerdote ou sumo sacerdote. Porque se Pedro estava embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. Isso mostra, primeiro, o poder e a riqueza do sumo sacerdote ou da casa do sumo sacerdote. Sim. O cara tinha empregado. Nos tempos de Jesus, que todo mundo era camponês pobre. Ele era rico. Exato. Ninguém tinha empregada se não fosse rico. Aliás, lá na cena da prisão, já tinha ido lá um servo do sumo sacerdote, que foi justamente o que ficou sem orelha. Não era qualquer um, era um representante do sumo sacerdote. Pedro cortar a orelha dele lá era um ato de rebeldia, de rebelião, ou seja, vamos para cima da religião, porque agora Jesus vai também puxar a espada e vai mostrar para que veio. Exatamente. Porque quando a gente fala sobre... A gente fala muito aqui nas nossas conversas sobre religião, religiosidade e tal, é porque nesse período as religiões, elas também têm o seu aspecto político. Ela não é só religião como hoje, e aí a gente poderia pensar que hoje a religião ou as religiões trabalham muito mais com esse senso, com esse despertamento de uma consciência moral das pessoas, se é que podemos assim dizer, mas a princípio é isso, né? Ela é essa bússola, né? Que norteia a humanidade e acaba determinando, dizendo muitas coisas que pode e que não pode. Em linhas gerais é isso. Se está certo, se está errado, se faz bem, se faz mal, aí a gente é outra discussão. Mas em linhas gerais é isso. Entretanto, aqui nesse contexto, a religião ela também tinha o seu papel político, porque ela é aqui uma representante também do império. Os fariseus, eles também estão a mando do império e estão cumprindo ordens e devolvendo dinheiro também para o império. Sim. Não é um negócio gratuito. Não é um negócio tranquilinho. Fernando, mas no século XXI, no nosso tempo também é a mesma coisa. Ok, podemos fazer aqui uma aproximação dos eventos, mas a gente está falando só desse período, né? Então, as religiões aqui, além de serem alinhadas completamente com o Estado, alinhadas completamente com o poder, elas realimentam a injustiça do Estado, elas realimentam a injustiça do sistema, porque elas mantêm essa lógica de senhor e servo, né? De cliente e clientelismo, né? Então, você está num contexto difícil. E esse elemento do texto mostra a dimensão do que é ser um sumo sacerdote. É um negócio suntuoso, é um negócio poderoso, pomposo, né? Carregado de pompas, carregado de bajuladores, de gente que quer estar junto com o cara porque ele é o representante da religião e é o cara que está, sim, junto com o império, porque ele vai ter voz diante do império e vai levar as questões lá para o governador, o que manda em tudo. Bom, a gente então tem aqui diante de nós o sumo sacerdote na sua casa poderosa. Mas o texto vai dizer que Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele. Perdão, ao contrário. Vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: quem fixou os olhos nele? A empregada, fazendo uma afirmação. Ei! Você aí estava com Jesus, não estava, não? O Nazareno.
gente, quando nós temos contato com Cristo, mesmo que a gente queira transparecer desconhecimento ou afastamento, a gente não consegue, né, Wagner? E a gente vai se tornando igual a ele, né? Oh. No entanto, o sinal de Judas na traição é assim, ó, eu vou chegar lá, vai estar escuro, os caras se vestem tudo igual, os caras são muito parecidos. Então, para identificar quem que vocês devem prender, eu vou beijar ele no rosto. Então, quem caminha com Jesus começa a parecer com ele, né? Quem caminha com ele, ouve ele, não tem como não se parecer com ele. Não. E aqui, quando essa mulher identifica isso em Pedro, ela diz, você estava com Jesus, o Nazareno. O Nazareno aqui não é um título agradável, não. Né? O texto bíblico vai dizer que alguns disseram, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estavam falando, Jesus que cura, Jesus que faz milagre, Jesus que cumpre com o checklist do Messiado. Quem que é esse Jesus? O filho do José de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Não pode vir coisa boa de lá. Então, quando ela fala isso, dentro desse contexto de prisão, de julgamento, onde as autoridades religiosas já cunharam, já rotularam Jesus como um blasfemador digno de morte, Pedro, nesse inteirinho aí, nessa encruzilhada, ele vai se proteger, ele vai falar, ele vai responder a essa afirmação dessa criada do sumo sacerdote. E ele nega, ele diz, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu da rodinha. Gente, que resposta, né? É uma resposta... É lógico que aqui... Pessoal, nós temos que ser um pouco mais humanos e menos cruéis com a pessoa de Pedro. Porque é muito fácil falar assim, olha, Pedro foi alguém sem fé. Porque se fosse eu não teria tido o comportamento do Pedro. Pedro disse isso um pouquinho antes. Falou, que é isso, Jesus? Eu morro com o Senhor, eu brigo com o Senhor. Então, com base na experiência do próprio Pedro, gente, não faça críticas em relação ao Pedro, porque ele é justamente esta representação, como você gosta de dizer, Wagner, esse arquétipo que define, ou que nos define da maneira mais objetiva, clara, denunciando as nossas fraquezas. Nós somos essas pessoas inconstantes na vida. Por mais que você tenha constâncias em determinadas áreas da vida, Pedro sintetiza o que somos. E Pedro, no próprio capítulo 14 aqui, rapaz, lá no versículo 31, ele vai dizer, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Rapaz, passou algumas horas, não foi muita coisa não, algumas horas, aí chegou nesse momento aqui, onde a circunstância mudou, onde Pedro começa a ver que as esperanças dele, a expectativa que ele gerou em cima de Jesus, de que Jesus em algum momento desembanharia a espada, enfrentaria o império, enfrentaria a religião, mas de forma armada, cai por terra essa expectativa, ele fala, eu não vou morrer não. Até porque ele está acompanhando Jesus de longe, só que ele está vendo tudo que Jesus está sofrendo aqui. Sim. Ele já apanhou, Jesus já apanhou. No murro, zombaria, tapa, cuspe. Ele já apanhou. E, poxa, pega lá, o que vai acontecer comigo? Então, você que tá nos ouvindo pode falar assim, não, mas essa falta de fé de Pedro está errado. Gente, desculpa, eu não sei se eu faria diferente aqui. Vendo, é muito fácil eu daqui para lá, sabendo quem Jesus é. E o desfecho da história, a gente sabe o desfecho da história. Eu não estou vivenciando ali no momento. É uma história já realizada.
Pedro não tem o panorama do que se dará daqui para frente. A realidade que Pedro tem é de que o Messias, mesmo este que fez tantos milagres, mesmo este que falou tantas coisas, que se manifestou de fato como alguém enviado por Deus, agora ele está nas mãos dos sacerdotes, apanhando e preso, gente. Sim. O fato é, a negação dele é contundente, né? Nessa primeira vez que ele Já é contundente. Já é contundente, porque você é um deles. Você estava com Jesus o Nazareno. Ele diz, não o conheço. Nem sei do que você está falando. Lembrando que nós estamos aqui no bloco, né? No fatídico evento que tem a ver com as palavras de Jesus. Pedro, você não vai me negar? Você vai morrer se for necessário? Você vai negar, Pedro, olha, você vai me negar, e antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Bom. Exatamente. E aí, ele dá então ele cumpre com essa profecia de Jesus. O primeiro passo da profecia ele dá. Desculpa, eu falei o galo cante 3 vezes, não, o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes. É o contrário. Não, mas tá perdoado, Fê. Nós começamos essa gravação em setembro e estamos terminando em outubro. Calma lá. Contextualiza. Setembro de 2023. Não. Hoje. Vixe, tá vendo o cansaço? Tá vendo o cansaço desse garoto? Não, mas também não tô errado, não. Não, começamos em 2023. Mas o livro. Eu tô dizendo a gravação de hoje, Pedro nega Jesus. Você tá perdoado. Nós começamos em setembro e nós vamos terminar em outubro. Agora que a ficha caiu, meu Deus do céu. Ô, Dalton, me ajuda aí, Dalton. Não dá pra fazer alguma edição do tipo assim, deixa em preto e branco, sabe? Essa parte que... Não é? O cara tá mal mesmo, velho. Vamos acelerar. Não. Vou ter que explicar pro pessoal agora. Mas já entenderam, Fernando. O pessoal não tá com sono nem você. Não. O pessoal já entendeu, já. Pessoal, o que acontece? Quem não sabe, nesse exato momento, nós estamos gravando esse episódio. Esse episódio está sendo gravado exatamente à 00:00 e 7 minutos. 8 minutos. 7 minutos. Então, começamos... no dia 30 de setembro. E agora é outubro. Dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Por isso que eu tô falando, dá um desconto pro garoto, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Volta para cá. Pedro nega, dá o primeiro passo nesse processo de negação. Ele tenta sair dessa cena, ele tenta sair do alcance visual dessa criada e ele vai para debaixo de um alpendre, de uma coberturinha ali na casa para fugir dessa mulher. Mas essa mulher, ela é habituada à casa, ela trabalha nessa casa, né? E aí o versículo 69 vai mostrar que quando a criada o viu lá debaixo do alpendre, disse novamente, mas agora não diretamente para Pedro, mas para o público ali, para os que estavam ali por perto. Esse aí é um deles. O povo olhou. Aí pensa, ele já estava fugindo do olhar de uma pessoa. Agora essa pessoa joga para o público todo. Aquele ali, tá vendo aquele ali? É um dos seguidores do Jesus Nazareno aí. E aí ele, de novo, ele nega. Então, primeiro, ele nega para uma pessoa, depois ele nega para um público maior. Exatamente. Né? Então você vê que o medo de Pedro faz ele perder a visão do Cristo. Uhum. Né? E assim, ele nega. É uma sequência e uma consequência. Ele nega uma primeira vez para um, ele nega agora para alguns. E olha só, cada um tem uma visão de Pedro. A mulher vai dizer, você estava com ele, com Jesus,
O Nazareno. O Nazareno. Ok. Aí depois, com certeza você é um deles, porque também é Galileu. Olha só a visão da multidão. E agora é a galera. A visão da mulher sobre Jesus reforça aquela ideia, como você mesmo disse, né? Nada de bom virá de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não, nada de bom. Agora temos a questão da situação da Galileia. Ah, não, você com certeza é um deles, porque também é Galileu, ou seja, você é um pescador, você é um camarada inserido naquela sociedade pobre, que vive da pesca, que vive em situações difíceis. Ele tem uma identificação, né? Sim. Que as pessoas reconhecem essa identificação. Não é verdade? Exato. E são esses rótulos que são também, nesse momento e nesse contexto, pejorativos. Nazareno e Galileu. Né? Então, você é um deles. Você também é Galileu. Ou seja, a sua fala te condena. Da região que você vem, o sotaque te condena. O jeito que você fala te condena. Até a resposta de dizer, não conheço, ali está o sotaque carioca, por exemplo. O sotaque paulistano, nordestino. Se conhece. Então, se identifica, né? E aí, nessa terceira vez aqui que imputam a ele essa identificação com Jesus, ele começa, então, o meu texto diz, a se amaldiçoar, ou seja, imagina, eu não conheço, e a jurar, não conheço o homem de que vocês estão falando. Ou seja, ele rompe com a identificação com Jesus. Ele rompa com a identidade que havia sido criada, a identidade de um cara que andou por cima das águas, de um cara que presenciou a transfiguração, de um cara que Jesus selecionou a dedo e falou assim, vem comigo aqui orar, né? Vigia aqui comigo, vigia aqui, eu vou orar, eu estou triste, mas vocês são meus amigos, fica aqui comigo, eu preciso da presença de vocês. Pedro nega toda essa identificação e essa identidade, e isso que vinha sendo cunhado no discipulado de Pedro, na identidade de Pedro, na personalidade de Pedro. Ele se amaldiçoa, jura que não conhece o homem da qual eles estão falando. Isso é terrível, e ao mesmo tempo serve de alerta para nós. Sem dúvida. Serve de alerta para nós. A Bíblia vai falar que quem está em pé, cuida. Para que não caia. Cuida. E qual que é o alerta que eu penso aqui, Wagner, nesse sentido? Por mais proximidade que eu tenha com Jesus, eu preciso saber da minha natureza. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Eu sou discípulo humano que estou buscando ser perfeito como Ele é perfeito. Mas ainda não encontrei esse caminho. Eu não cheguei no resultado final desse processo. Sim. E não tenha quem tenha chego, né? Nessa vida, não. Eu acho que os homens assim que tiveram um santo privilégio aí foi o Enoque e o Elias, que assim, a gente não tem como afirmar também que eles chegaram à perfeição. Mas eles tiveram um desfecho assim diferente de tudo que a gente conhece. Pensando que não morreram, né? Que o relato bíblico diz que foram transladados. Deus para si o tomou. Como é que foi isso? Não sabemos. O outro foi transladado numa carruagem de fogo. Também não sabemos. O fato é que eles são os dois homens mais especiais nesse sentido, né? De não ter visto a morte. Agora, o alerta para nós é que todas as vezes que nós não encaramos as nossas realidades e as nossas fragilidades e a nossa humanidade, nós estamos com um pé para cair. Por isso que a Bíblia nos orienta e algumas orações na Bíblia fazem o seguinte apelo a Deus: Senhor, lembra-te que somos pó. Pó, sim. Essa consciência, nós seres humanos, nós discípulos de Jesus, temos que carregar, cara. Lembra-te que somos pó, e nós somos mesmo.
Às vezes a gente está vivendo um momento na vida tão bom, tão bom, em todas as áreas, que a gente se sente super-homem, super-mulheres. A soberba precede A queda. E a altivez de espírito, a ruína, né? A ruína, isso aí. É isso aí. E nesses momentos a gente acaba se esquecendo que é pó. Até ser atravessado por um acidente, por uma contingência, por uma dor de barriga, bicho. Por uma doença Por uma qualquer, doença, dor de cabeça. Exato. Por isso a oração de todo discípulo, de todo ser humano, mesmo nos melhores momentos da vida, lembra-te que somos pó, Senhor. Esse é um apelo à misericórdia de Deus. Voltamos à oração do Pai Nosso. Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, aí no momento lá, e não da oração de Jesus, não nos deixes cair em tentação. Qual é a tentação? É a arrogância e a prepotência da religião. Lembra disso? Há o texto que diz, maldito, é Isaías, né? Maldito o homem que confia no braço, né? No seu próprio braço, né? Exato. Na sua própria potência, na sua própria força. Então, e aqui, quem não ouviu sobre essa questão da tentação, volta lá no episódio e escute, porque é bem interessante. Põe episódio aí para trás. É bem interessante o que nós falamos, porque ali a gente explica... Vai estar lá no capítulo 1, lá no comecinho. Né? O que a gente explica o que é essa tentação, que não se trata de algo que vem de Deus. Eu acho que é o segundo episódio, cara. Por aí, né? Bom, mas a grande lição do texto é a gente pensar, e nós pensarmos, que não é errado reconhecermos as nossas fragilidades. E toda vez que a gente se sente a última bolachinha do pacote, vai dar ruim. Não, pelo contrário, não é pejorativo, não é feio, não é demérito, pelo contrário. É honesto. É uma virtude. É honesto. Você reconhecer que, eu fui alcoolista a minha vida inteira. Cara, você tem dificuldade. Evita até álcool em gel para limpar a mão. Exatamente. Porque isso é um gatilho, muitas vezes, para Exatamente. você voltar. Pô, eu tive problema com prostituição minha vida inteira. Vivia em casa de prostituição. Cara, não passa nem na calçada, velho. Exatamente. A Bíblia, ela é clara em alguns textos. Quanto à pessoa, a entidade, o capeta, o Satanás, ela fala assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação ao pecado, o conselho bíblico diz assim, tem aparência de maldade, vaza, fuja, foge. Né? Então, com essas coisas não se brinca. Por isso que o discípulo de Jesus, consciente, que tem consciência de que é pó, ele vai sempre estar vigilante. Ele sempre vai estar com a oração em dia, com o cair em si, né, que nós falamos aqui na igreja esses dias, que às vezes o cair em si é o caminho da oração. Por meio da oração que você fala, rapaz, estou errando algo. Que é o que vai acontecer aqui, Estou errando o caminho. E aí, foi por isso, né, que a gente falou do cair em si. Exatamente, foi por conta desses versículos aqui agora, que depois dele negar pela terceira vez, o galo canta pela segunda vez, como Jesus tinha predito. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E aí dá para grifar esse desfecho aqui do capítulo 14. E se pôs a chorar. Eita, nós. E se pôs a chorar. O peso desse choro, a gente pode imaginar, conjecturar. Mas só sabe mesmo o que sentiu foi quem chorou. Sim. Né? Foi Pedro. Pedro chorou de culpa, de arrependimento e talvez de reconhecer aqui nesse momento de que ele de fato é pó. Agora eu descobri de fato que eu sou pó, mas descobri da pior maneira possível. Né? O galo cantou e Pedro se lembrou, né? De tempos em tempos a gente tem que lembrar das palavras de Jesus. De tempos em tempos a gente tem que lembrar de mensagens que nós já ouvimos, de texto que nós já lemos, de música que nós já ouvimos, que fala ao nosso coração. Pedro lembrou
das palavras de Jesus e as palavras de Jesus o interpelou, o atravessou, ao ponto de levá-lo às lágrimas. Sim, sim. Eu estou tentando lembrar aqui, isso me veio agora e eu não pensei nisso antes, se é no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas, que descreve que Jesus fitou os olhos em Pedro. E eu não me recordo exatamente onde está, mas o fato é que Jesus, diante desse episódio, e também, se a gente observar lá, e aí eu vou me valer do filme do Mel Gibson, né? Lucas 22:54, Fê. É o 22:54? O Google ajuda, rapaz. Oh, e agora maravilha. tem inteligência ainda artificial. Lucas 22:54 ao 65 ali, vamos ver. Mas, se você quiser, continua a sua ideia aí e eu tento caçar aqui o texto. Versículo 61. 61. Então esse choro, o choro de Pedro, não está somado somente ao que aconteceu, e sim ao olhar de Jesus, Wagner. Imagina, isso aí foi o olhar do... Como é aquele cara do X-Men? Do Ciclope lá? É Ciclope? Ciclope, né? É Ciclope aí, do obrigado, Ciclope. Danto. É o olhar do Ciclope. Porque ele está ali negando Jesus uma vez, duas vezes, e na terceira vez o Evangelho de Lucas vai dizer, versículo 60, né? Capítulo 22, 60. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, olha isso, Wagner. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O texto de Marcos vai nos dizer: e caindo em si, começou a chorar. Veja essa cena agora na perspectiva do Cristo sendo esbofeteado, cuspido, xingado, e calculamos que nesse momento ele está prisioneiro, só que ele está vendo Pedro de longe, e Pedro tendo esse comportamento de negar diante das perguntas que são feitas, e na última pergunta, os olhos de Jesus estão no Pedro, e os olhos do Pedro vão encarar os olhos de Jesus. Cara, é muito pesado. Os olhos vão suar mesmo, né? É muito pesado. É um olhar penetrante. É um olhar que... O detalhe da caneta de Lucas põe cores aqui ao preto e branco de Marcos, né? Põe. É sensacional. Porque esse momento, então, de choro, não é apenas por uma consciência que teve um lampejo pelo acaso. Não. Foi o olhar de Jesus, a ação do olhar de Jesus. E isso acontece ainda hoje. Sim. A ação do olhar de Jesus faz com que a gente caia em si. Domingo no culto aqui teve algumas catarse aqui, cara. Teve de muitos irmãos aqui. Foi? De chorar no louvor, de ser tocado de uma maneira a chorar mesmo, sabe? Uma coisa que estava para além da cantoria, que estava para além do ouvir a palavra. Então, ouve, e aconteceu aqui com Pedro. Aconteceu com Pedro. Foi uma catarse. Ele coloca, libera as emoções dele, as tensões, tudo que estava ali, ele desabou.
Exatamente. Então a gente tem nesse episódio, então, uma cena muito poderosa, porque ela revela, primeiro, a humanidade do Pedro e a fragilidade do Pedro, e ao mesmo tempo ela mostra esse olhar poderoso de Jesus que faz com que a gente caia em si e reconheça quem nós somos. Wagner, só o olhar de Jesus, só a experiência com Jesus para fazer com que a gente caia em si, de maneira a nos levar ao arrependimento, mas um arrependimento transformador. Você pode ter muitos arrependimentos e cair em si em muitas questões da vida, isso pode acontecer, mas nessa dimensão aqui, de transformação de vida, porque a partir desse episódio, Pedro não será mais o mesmo Pedro. A partir deste episódio, Pedro não será mais o mesmo Pedro. É a partir daqui que ele vai pregar, que ele vai seguir, que ele vai esperar, que ele vai ser o camarada. E no próprio Evangelho de Marcos, ainda lá na ressurreição, quando algumas mulheres chegam no túmulo vazio e encontram o anjo vai falar assim: coisa linda. Mulherada, faz o seguinte, Jesus vai encontrar os discípulos lá na Galileia. Vai lá e avisa os discípulos deles, mas avisa também a Pedro. Ou seja, todos os outros discípulos não são citados pelo nome, mas o anjo fala assim, avisa Pedro. Aquele olhar lá na negação não foi de condenação, mas foi de iluminação. Foi um olhar de... Pedrão, eu falei que você ia me negar. Pedrão, eu te conheço, meu amigo. Pedrão, mas daqui para frente, a história é outra. Tá tudo bem, tá? Não precisa se matar, não. É um olhar que só quem vivenciou pode decifrá-lo. A gente vai colocando coisas aqui porque é aquilo que a gente entende lendo em perspectiva. E sente, né? E sente, exatamente. E o texto nos lê, né? O texto fala... Não é só a gente que lê o texto nos lê. Sim. O texto se abre, se revela para nós. Então é isso. Pedro foi importante, inclusive aqui, cara. Lógico. Inclusive aqui. Porque senão não estava aqui o relato. Por isso que o Pedro é um dos líderes da igreja. Sem dúvida. Por isso que Pedro é um dos líderes desse grupo apostólico. Ele realmente é a pessoa que o texto não esconde quem ele era. Ele é o cara que é o sanguíneo. Isso que é legal do texto bíblico, né? O texto bíblico podia esconder, podia sublimar assim, os erros dos homens e mulheres de Deus, mas não. O texto bíblico deixa claro aqui, ó, Davi, exatamente, homem segundo o coração de Deus, é o mesmo que adulterou, que matou. Pedro é esse cara mesmo que negou, que cortou a orelha dos outros, mas é o cara que foi o pastor da igreja de Jesus, né, que Amém. Lançou as bases ali da igreja primitiva. E é isso, mano, certo? A minha oração é que, se porventura você que está nos escutando caminha longe do Cristo, que você possa perceber o olhar de Jesus, que não é um olhar de acusação. É um olhar de amor. É um olhar de perdão. E a resposta desse perdão está na ressurreição. Digam a todos e a Pedro. Aí, Fernando, você já tem a mensagem de domingo. Digam a todos e a Pedro. Então, que você permita que esse olhar traga cura para os seus medos, para os seus traumas, para as suas fragilidades, que você reconheça que o Senhor Jesus é o bondoso pastor. Amém, mano. Que sempre está pronto a ir ao seu encontro e te amar com a sua própria vida. É isso. E olhar para você. É isso. Amém, mano. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de ler a sua palavra. Amém. De nos
identificarmos tanto com essa figura de Pedro e percebermos, Pai, que o Senhor é este que continua nos amando e com esse olhar misericordioso continua nos levando à experiência do arrependimento de forma que possamos cair em si e abandonar, Senhor, os nossos erros e falhas que nos desviam da sua presença. Pai eterno, obrigado por ler a sua palavra e por ela sentar no nosso coração de maneira transformadora e poderosa. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Fiquem na paz. Abençoe.